Atenção, o Esquadrão Nerdola lançou oficialmente a sua própria plataforma. Uma plataforma isenta de lacração, mimimi, cheio de resenha e com conteúdos exclusivos. Este é o QG Nerdola, uma plataforma para quem quer trocar ideias, viver experiências e acompanhar muito do conteúdo junto com o time do Esquadrão. No link na descrição ou neste QR Code aqui na tela, você tem 40% de desconto para fazer parte do QG Nerdola. Não fique de fora e ajude o Esquadrão a crescer com toda essa comunidade. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Olha só, esse aqui é um vídeo diferente do que a gente costuma fazer, mas eu acho que faz sentido a gente abordar isso, porque, querendo ou não, o Omelete, um grande portal aí, bem histórico dentro da cultura pop no Brasil, ele foi uma referência aqui para a criação da Linhagem Geek e também para a criação do Esquadrão Nerdola. E fazendo uma análise de fora do que está acontecendo com o Omelete e embalando junto com a CCXP, a gente resolveu montar esse vídeo e mostrar o porquê, um sintoma da cultura woke e como que ela se introjetou no cenário cultural, e a gente vai mostrar alguns números bem interessantes para vocês. O Omelete já foi referência pra muita gente, né? Inclusive nós que estamos aqui. Só que a partir de um momento abraçou uma agenda ideológica muito forte, né? Que é o woke. E aí é questão de tempo pra você ir perdendo o público, né? E se desconectando cada vez mais. E é isso que tá acontecendo com o Omelete. Tem acontecido durante os últimos tempos, mas a gente fez um trabalho bem legal aqui de pesquisa. E antes de começar isso, eu quero apresentar para você o professor Eduardo Alves, que o professor, ele é poliglota, ele fala 5 idiomas e ele desenvolveu um método para você estudar o inglês, ficar craque no inglês em apenas 10 minutos por dia. O professor Eduardo Alves já deu aula para centenas de alunos e transformou tudo isso num curso online totalmente direto ao ponto chamado English 60D. É isso mesmo, são 60 dias para você sair do zero à conversação, mesmo que você nunca conseguiu fazer isso antes. A ideia é ter anos de evolução com apenas 2 meses. São aulas curtas, práticas de fácil entendimento, focadas no que realmente importa. Nada de gramática chata, nada de enrolação. É inglês da vida real para você viajar, para você procurar um trabalho, para você assistir aquele filme sem legenda e entender tudo. E o professor Eduardo liberou uma promoção exclusiva, além de dar 40% de desconto somente para quem tá vindo aqui da Linhagem, você ainda vai ganhar de brinde 1 hora para tirar todas as suas dúvidas com o próprio professor Eduardo Alves. Então, não perca essa grande oportunidade. Já estamos mudando de ano, né? Já estamos chegando em 2026. Tá na hora de você destravar o seu inglês e comece a aprender inglês de um jeito rápido e fácil. Vamos lá, galera. Durante o Dia Prometido, que foi um grande sucesso de audiência, totalizando a nossa trilogia quase com 100 mil visualizações, e já agradecendo demais o engajamento e essa audiência poderosíssima do Esquadrão Nerdola, em um determinado momento estava acontecendo a CCXP, que é um grande evento de cultura pop, que tem o Omelete como um dos donos do evento, né? E num determinado momento a galera falou: Gabriel, a CCXP tá ao vivo no perfil do Omelete e tem 80 pessoas assistindo, né? Eu entendo que é muito difícil você ter uma visualização alta, uma audiência alta em um evento ao vivo. Eu até entendo isso, tá? É completamente diferente, são públicos diferentes e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que o Omelete hoje tem 2.700.000 inscritos no canal no YouTube deles. E você ter apenas 80 viewers numa transmissão ao vivo mostra muita coisa, tá? E aqui a gente vai trazer um pouquinho do que a gente pesquisou. E claro, para mim é muito óbvio que a inclinação ideológica do perfil
ela acaba fazendo todo um sentido para esta perda de engajamento. Ó, o Omelete, portal histórico da cultura pop brasileira, tem enfrentado sinais claros de perda de relevância nas transmissões ao vivo. Canais vinculados à marca apresentam picos e médias de audiência muito abaixo do que se espera de um veículo nacional com alcance consolidado. Em plataformas de streaming de performance pública, algumas transmissões recentes associadas às variações do Omelete registraram médias de espectadores na casa das unidades. Por exemplo, relatórios públicos de trackers mostraram médias por volta de 5 a 10 espectadores e picos igualmente modestos em canais correlatados. O contraste com a era de ouro do portal é notório. Nos anos 2000 e início de 2010, o Omelete já era citado como referência, com relatos de tráfego diário na casa das dezenas de milhares, chegando a 120 mil visitas diárias em média em 2007, segundo registros históricos. Cara, é interessante esse número aqui, galera, porque eu lembro muito, tá? E esse ano é muito emblemático pra mim, em 2007 aconteceu muita coisa na minha vida, e eu lembro muito de usar o Omelete para fonte de pesquisa, para fonte de estudo. Eu estava na faculdade, eu sou formado em publicidade, e vários dos meus trabalhos de faculdade envolviam animes, envolviam cinema, e eu usava muito o Omelete como uma fonte de pesquisa. Então, realmente, isso faz todo sentido. Avançando um pouquinho de 2007 para 2010 até 2012, aonde o Omelete também começou o seu programa no YouTube, com o Érico Borgo, com o Thiago Romariz, com o Hessel e com o outro lá, que eu não lembro o nome dele. Como é que é o nome do outro moço? Forlani, né? Eles tinham um debate, né? Eu não gostava muito das opiniões do Thiago Romariz, do Forlani, do Hessel. Eu sempre achei o Hessel com uma postura bem contraditória, mas eu gostava muito de ouvir o Érico Borgo. Só que o interessante ali do Omelete, por mais que eu discordasse muito dos outros três, era legal você ver o debate. A discussão era legal, porque eram as mesmas discussões que se tinha na escola, na faculdade, entendeu? Com os amigos os seus amigos que consumiam o mesmo produto. Exato. Então, assim, o Omelete, ele começou, e aí, nessa época, né, que foi o grande boom do Omelete, era só sobre a cultura pop. Não tinha discussão política, né? A cultura pop, porque assim, o estrago que o Woke fez, não só no Omelete, mas na cultura do mundo inteiro, a gente só vai saber daqui a uns 30, 40 anos. Porque é muita coisa, é um negócio muito grande. Tem as pessoas que chegam no Twitter e falam assim, ó, quando a gente fala que o Omelete, ele se rendeu completamente ao Woke, e é uma verdade, as pessoas vêm assim no meu Twitter: mas vocês fazem a mesma coisa. Assim, a pessoa ela não faz ideia do que ela tá falando, né? Ela não faz ideia, porque o woke é você transformar tudo da cultura pop em política. O que a gente faz é denunciar. A gente não quer que todos por mais que a gente tenha uma posição mais à direita, a gente não quer que tudo vire de direita. E mesmo quando tem obras de esquerda que são boas, a gente fala assim, apesar dessa lacradinha aqui, é legal o The Boys, é legal o Zootopia, né? Ainda estou aqui, a gente elogiou pra caramba o filme. O Agente Secreto já é ruim mesmo. Então aqui não tem esse milindre, entendeu? Agora o woke é aquele torcedor clubista supremo. Ele é incapaz de ver algum defeito onde há a ideologia que o coraçãozinho dele se vendeu. Então essa é a grande diferença. A gente não pede pro personagem mudar A ou B. A gente pede pra ele ser a essência dele. A originalidade. Que respeite a originalidade da obra. Então, esta é a grande diferença. Porque, assim, é um negócio muito raso, né? É o Omelete... devem falar, né? Esse linhagem é um Omelete de direita. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. E a gente já tem um livro também publicado de toda essa experiência que a gente teve dentro da cultura pop, dentro dessa imersão ao woke e como a política tomou conta de tudo. Agora a gente tá vendo um efeito rebote.
disso tudo. E assim, o Omelete, ele começou a cair muito porque a partir do momento que você abraça uma ideologia, você cria uma distância com aquele público que você estabeleceu, que não foi pela ideologia, foi pelas discussões, pelos pontos dentro da cultura pop. Dentro da cultura pop. Sabe quem tem, né? Tá com o mesmo problema que o Omelê? A Disney. A Disney é outra empresa que abraçou o woke, tomou pancada de tudo que é lado, perdeu a assinatura e agora tá meio perdida. Tá meio perdida. Tem até uma notícia que a gente vai repercutir aqui, que a Disney já tá jogando o woke pro lado. Então tem muitas ramificações essa questão. Não é algo tão básico assim. Agora, galera, inclusive, tá? E esse foi um dos grandes motivos, tá? Novamente, a criação do Esquadrão Nerdola, ela tem total inspiração no programa do Omelete, tá? Porque eu gostava muito de assistir o debate deles, achava legal que eles não concordavam com tudo, e o Esquadrão Nerdola é isso. Tem filmes que a gente concorda com tudo, tem filmes que o Giga gosta, que eu não gosto, que o André gosta, tem animes que eu gosto, que o Giga não gosta, que o André não gosta. Eu acho que isso daí é legal, isso enriquece o debate. E essa é uma diferença do woke. A partir do momento que você não concorda com o woke, você tá errado. Você tá errado e você não gostou porque você precisa se resolver em alguma coisa. Talvez porque tem um negro no filme, talvez porque tem uma mulher protagonista. Então, automaticamente já lhe é imputado crime. É isso aí. Crime que tava onde? Na política. Então, assim, essa é a grande diferença. E sempre quando a gente fala assim, isso aqui eu interpretei como lacração. Agora, tem algumas coisas que são bem óbvias, né? São bem óbvias, que não precisa nem falar, né? Os filmes que a gente passou aí, que pelo amor de Deus. Agora, as coisas estão caindo mais, algumas no subjetivismo, né? Você acredita que mas por conta, o que é a ciência? A ciência é o seguinte, né? Que eles falam tanto que são da ciência, né? Os lacradores. Você tem um experimento e você tem um dado histórico, né? Aí você tem o seu resultado e aí você vê o histórico. Fala assim, bom, isso aqui deu A, nos últimos 5 anos deu bastante B. Logo, aí você cria. Então, assim, a gente teve um histórico dos últimos 10 anos de uma lacração absurda. De uma lacração, assim, que tomou videogame, quadrinho, filme, todos os títulos do cinema. Indiana Jones, Star Wars, Marvel, DC, tudo. Animações infantis. Então é lógico que tem um público que ficou traumatizado. Por exemplo, a gente até citou no Esquadrão essa semana, o fracasso de bilheteria do filme da Ana de Armas, a bailarina, a culpa é do woke, porque o filme é excelente, mas o cara que gosta de filme de ação fala assim, puta, colocaram a mulher. A mulher vai bater no John Wick. E vai bater no John Wick, vai apontar a arma na cara dele e vai falar, o feminismo é real, e dá tirar, pá. Porque já fez o processo cultural do cara, putz, os caras vão estragar tudo. Então, é justamente isso que acontece na cultura pop. E é legal a gente ter essa discussão. A grande diferença é que o Omelete, ainda pelo seu histórico, consegue angariar grandes patrocinadores. E os canais nerdolas, que são os canais que denunciam essa introdução ideológica em filmes, séries, animações, tem uma dificuldade com isso. Porque o mainstream, ele ainda tá tomado pela cultura woke. Ainda tá tomado. A cultura woke, ela tá muito enfraquecida. Vocês vão perceber, por exemplo, quando a gente trouxer aqui pra vocês o troféu Lacrate, né? A nossa 4ª edição do Troféu Lacrate, vai ser a 4ª, né? A 4ª edição do Troféu Lacrate, você já tem uma queda bem considerável. Esse ano, a quantidade de filmes que tem uma lacração explícita é muito baixa. Mas ainda, o mainstream, as agências de publicidade, elas ainda têm estes colaboradores com esta mentalidade. E um dos motivos da gente ter criado a nossa própria plataforma é justamente pra gente não ter que depender de patrocinadores, porque é difícil os patrocinadores virem até aqui a Linhagem Geek, virem até o Esquadrão Nerdola.
todos os canais nerdolas. A gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, mas a gente vê a resposta da audiência, o engajamento que nós temos, a nossa transmissão do Oscar, a nossa transmissão do Dia Prometido, a criação da nossa própria plataforma. Inclusive, se vocês quiserem se tornar membros para ajudar neste movimento com este propósito, o Gui vai colocar o QR Code aqui na tela e o link aqui na descrição. Vocês são os nossos principais financiadores. Então você que é pai, você que é mãe, vocês podem ter certeza. Na nossa plataforma, no nosso QG Nerdola, lá vocês vão encontrar debate de cultura pop, debate de cinema, mas isento de lacração. Isento, tá? Voltando aqui pro Omelete, ó. Em relação à cultura woke, tá? No que toca à relevância, além das quedas das métricas de lives e do engajamento direto, o posicionamento percebido como ideológico tem funcionado como um filtro social. E esse desalinhamento com parte da base tradicional, somado à fragmentação do público nerd, com o crescimento de criadores independentes como os canais Nerdola, a Liga Nerdola, nichos e plataformas de streaming, ele expôs uma vulnerabilidade de marca que passou anos vendo o Omelete como uma referência neutra, voltada apenas para a cultura pop. Hoje, questiona se ainda ele representa a diversidade de gostos dentro desse universo. Há quem acuse o portal de polarizar conteúdos e críticas, inclusive usando o que chamam de clickbait ideológico para gerar polêmica e engajamento, em vez de priorizar uma análise técnica ou imparcial. Você teve uma divisão no mundo nerd muito, e não é só o Omelete, você tem o Jovem Nerd nisso também, né? A mesma trajetória. Você tem esses portais que foram pioneiros, né? E aí começou o woke. Aí teve a aderência desses portais ao woke. E aí é lógico, você pode ter a sua preferência, etc. E aí todo mundo começou a perceber o exagero em todo o woke. O exagero chato, né, de estar forçando a barra em vários filmes, inclusive mudando o contexto histórico estabelecido, fatos reais em filmes históricos, né? Muitas mudanças, certo? E aí você teve o nerd que ficou perdido nisso tudo, falou, o que tá acontecendo? Você teve os seguidores do Omelete que foram na onda, falou, é verdade isso, naquela ilusão de que todos estão lutando pela diversidade, o discurso bonito, discurso político, né? Discurso político, né? Que são contra os bilionários, mas na indústria cinematográfica, né? Que bilhões e bilhões em filmes. E aí você teve o nerd que ficou no progressismo, o progressista que viu ali um momento, falou assim, putz, eu vou ficar na cultura pop. Ali a minha discussão política, eu vou tomar o meu espaço ali. E o outro lado, o cara que ficou neutro, falou assim, não, eu vou analisar vários canais. E o nerd que se considera mais de direita, e aí você tem toda a briga estabelecida, que é a mesmíssima briga política, que é o que o woke fez. Porque antes, você não tinha essas discussões. Se você voltar 15, 20 anos atrás, você não discutia, o Superman é alienígena. Ele não é um imigrante. É um imigrante. Superman imigrante. Entendeu? Você não tinha discussão da Branca de Neve, né? Das etnias, da sexualidade. Não, o Superman tem que ser igual ao quadrinho, ponto. Não é a frase do Érico Borgo, sou fã, quero service. Sou fã, quero a obra original. Aí você teve o Anéis do Poder, que também foi outro marco, que aí também até envolve o pessoal do Heróis e Mais, que chamaram eles de Capitão do Mato. É a turma do bem, da virtude, chamando eles. E aí aconteceu com todo mundo aqui. Com a linhagem, com o Heróis e Mais, com o Wagner, com o Giga, com o Carlão. Todo mundo que ousou entrar nesse território era taxado dos piores adjetivos possíveis, que são adjetivos que são utilizados dentro da política, não do mundo nerd. Então houve essa convergência de mundos, política e nerd, e a gente tava no meio desse furacão. O que a gente falou? Vamos estudar isso aqui? Então vamos estudar. Tanto que até hoje a gente espera, né? Algum lacrate abrindo o nosso livro. Por que não abre o livro e fala, na página 73, é um livro grande, hein? Por que não tem isso?
Então é muito simples você taxar sem ter o estudo, né? Sem saber do que você tá falando. Então a gente procurou saber bem o que a gente tava falando. E hoje, né, graças a Deus, a gente sabe onde a gente tá pisando. E quantas vezes pediram a nossa cabeça, desmonetização, foram pedir patrocínio, né, pra parar de patrocinar, que é exatamente o que a turma da esquerda faz, que é o cancelamento, que é até um dos capítulos do livro. Então, é uma jornada muito absurda, isso que aconteceu na cultura pop. E o interessante é a gente ver o Omelete abrindo, né, inspirando todo mundo a querer falar de cultura pop na internet, e depois se aliando a um processo político que acabou ajudando a destruir tudo isso e fazer da cultura pop uma arena de guerra, infelizmente. Ó, a consolidação desse desgaste, galera, foi agora na CCXP 2025, tá? Foi anunciado um recorde de marcas e patrocinadores. A organização afirma que haverá cerca de 139 a 140 marcas parceiras presentes. A expectativa do público divulgada antes do evento era de mais de 280 mil visitantes ao longo dos 4 dias. Os ingressos para sábado se esgotaram, assim como o passaporte para os 4 dias. Contudo, ingressos para quinta, sexta e domingo estavam disponíveis mesmo com o evento já tendo começado, o que mostra uma perda e uma queda de procura dos fãs. Para finalizar, pegamos uma comparação das lives da CCXP esse ano e comparamos com a live do Dia Prometido. O Esquadrão, em apenas 3 dias, de forma orgânica, sem patrocínio, sem presença de atores consagrados, conseguiu... Sem Hollywood, né? Sem Hollywood, sem o Banco do Brasil... Isso. Banco do Brasil é um banco público, tá? Público. Trouxe aproximadamente 100 mil visualizações. Já juntando 7 transmissões ao vivo do evento no canal do Omelete, chega a um número de 62 mil visualizações. Ou seja, o Esquadrão Nerdola, em 3 lives... em 2 dias, bateu já quase, essa hora que esse vídeo tá no ar, já deve ter batido 100 mil. 100 mil visualizações. E o Omelete, se juntar 7 transmissões, 62 mil visualizações. Para esse número ser superado, eles precisariam juntar 15 lives da CCXP para bater o número do Esquadrão Nerdola. E é por isso que é importante você saber desses dados. E a gente depende muito do apoio de vocês, né? Porque como o Gabriel falou, tudo isso sem patrocínio. Porque a gente sabe que as agências de publicidade, a grande maioria, estão ali fechados com a ideologia. Então é muito legal que... Pô, eu quero agradecer muito a audiência de vocês. E se vocês puderem ali entrar no QG Nerdola, que é um lugar onde a gente tá tentando crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais a estrutura e tudo mais, trazer a melhor qualidade pra você em forma de conteúdo. O QR Code tá na tela. E essa é mais uma, né? É mais uma marca interessante que a gente conseguiu, sendo que um dos Oscars que a gente transmitiu também foi muita audiência. Em determinado momento a gente chegou na frente de grandes portais, então é um privilégio participar disso. Muito bem, galera, coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.